O nível de canalice dessas pessoas é inigualável, é indescritível. Na minha opinião, os responsáveis por criar um ambiente onde pessoas como Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes se julguem os donos do Brasil, abusem das suas autoridades, cometam crimes e saiam impunes, não é do Lula, não é nem do Moraes, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli. O grande responsável é justamente aquela instituição que foi criada nos países democráticos justamente para colocar em xeque as autoridades do Estado. E eu me refiro, você sabe, à nossa imprensa brasileira. A imprensa brasileira, desde o início desses atropelos inconstitucionais, dessa perseguição, dessa censura, sempre se esforçou ao máximo em justificar o porquê que aquilo era importante. Primeiro, recusando, negando que havia algum abuso e dizendo que, na verdade, eram heróis trabalhando para salvar a democracia. Criaram um monstro, ou melhor, vários monstros. Mas agora eles conseguiram o que eles tanto queriam, que era tirar Bolsonaro do jogo, prender Bolsonaro. E agora vem esse efeito Frankenstein. Com medo de que o monstro que eles criaram se volte contra eles, começam a soltar algumas notas que aconteceu aí nesses últimos dias que chamou a atenção do Brasil. O Globo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. O Globo admitindo que o Supremo não tem limites. E continua. Condenação de golpista tem que ser o fim do ciclo de exceção. Peraí, aqui nós temos um cara que defendia as exceções dizendo que tem que encerrar e pôr o fim ao ciclo de exceção. Mas peraí, exceção não acontece em país democrático, só acontece em ditadura. Um desfecho amargo, a prisão inédita de um ex-presidente militar de alta patente por tentativa de golpe é um avanço histórico inegável, mas a condução do processo pelo STF deixa fissuras que o país precisa discutir. Militares consideram que página virou, mas falta o STF abandonar o excepcionalismo. Vem aqui outro. Felipe Martins é vítima de erro judiciário bizarro e pode pedir dano moral. Aí quando você acha que acabou, não. Essa tendência está aumentando. Não há justificativa para os abusos do STF. Quem diz isso aqui, eu vou até mostrar para vocês, é a Lígia Maria, que está aqui no Folha de São Paulo. Folha de São Paulo foi um dos principais apoiadores de todos os abusos. E agora vem uma jornalista da Folha de São Paulo dizer que não há justificativa. Canalhas. Passaram os últimos 6 anos explicando, primeiro, que sim, há justificativa para os abusos, e segundo, que nem sequer haviam abusos. Validar brechas na garantia de direitos para evitar suposto mal maior incita hipertrofia da corte e fragiliza a democracia que se alega proteger. O golpismo bolsonarista não apaga os excessos cometidos pelo Supremo, o que já vem de longa data, como mostra o inquérito das fake news. Aqui admite que o inquérito das fake news é inconstitucional. O que deveria ser ressaltado, portanto, é que o golpismo não apaga os abusos cometidos, que já vem de longa data. O maior deles é o interminável inquérito das fake news. É um abuso que a PGR usou como referência na construção de sua cassação contra Bolsonaro e militares. Abertura de ofício, escolha de relator sem sorteio, objeto amplo e pouco delimitado, o ministro Alexandre de Moraes ocupando funções incompatíveis. Finalmente eles admitem que ele é vítima, investigador, acusador e julgador. E quando nós falávamos isso há 2 anos, éramos detonados pela imprensa como conspiracionistas, não entendíamos de direito. O que aconteceu? Minha análise, eles perceberam que criaram um Frankenstein, um dragão, acharam que seria possível domesticar esse monstro, domesticar essa besta, mas está vendo que não. Não existe na história da humanidade um caso onde alguém é dado poder absoluto e depois essa pessoa voluntariamente abdica desse poder. A tendência é o apetite ficar cada vez maior. E eu vou te falar a tendência agora. Esses jornais que estão publicando agora esses artigos tímidos contra os abusos do STF, eles começarão a sofrer algumas perseguições. Ligações de ministro ou de membros do gabinete, processos que vão começar a ser perdidos na Suprema Corte. E é natural que isso aconteça, porque agora eles estão cometendo o ato antidemocrático de questionar decisões de autoridade do judiciário. E no Brasil, que agora vive uma espécie de democracia relativa, isso é impensável. É muita canalice dessas pessoas, mas assim, é muita.
Só estamos nessa situação porque eles passaram pano, eles criaram um ambiente propício para essa ditadura e agora acham que com alguns artigos esses monstros voltarão para dentro das suas jaulas. Não voltarão. Eles simplesmente vão ficar com mais apetite ainda. Nos últimos dias, algo curioso, para não dizer suspeito, começou a acontecer no noticiário brasileiro. Aqueles mesmos veículos que aplaudiram cada movimento de Alexandre de Moraes, agora parecem ter percebido, tardiamente, o tamanho do monstro institucional que ajudaram a alimentar. Quando manchetes começam a falar em poder que vicia e até a Globo dá sinais de desconforto, é porque o jogo realmente virou. Moraes virou o símbolo perfeito de um STF que acumulou poderes demais, limites de menos e críticas de sobra. Durante muito tempo, a imprensa fechou os olhos, ou fingiu que não via, para decisões polêmicas, atropelos processuais e uma clara concentração de autoridade. Agora, com a opinião pública cansada e parte da própria elite política desconfiada, o discurso começa a mudar. De repente, o que era defesa da democracia virou excesso, autoritarismo, descontrole. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e desta forma distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. É estranho? Sem dúvida, mas não surpreende. O que estamos vendo é simplesmente o resultado de anos de silêncio conveniente. Quando a imprensa abraça um lado e deixa de cumprir seu papel de fiscalizar o poder, cedo ou tarde ela mesma vira refém do monstro que ajudou a criar. E quando esse monstro cresce demais, começa a incomodar até quem o alimentou. A verdade é que ninguém deveria ter tanto poder, a ponto de se tornar intocável. Nem presidente, nem Congresso, nem ministro de Supremo. Democracia saudável não funciona à base de medo, censura ou decisões que parecem vir de um juiz absoluto, acima do bem e do mal. O que a imprensa parece finalmente ter entendido, ainda que tarde, é que o Brasil não suporta mais essa concentração de autoridade na mão de um único homem. O país está exausto de arbitrariedades, de julgamentos seletivos, de imposições travestidas de salvação. Se essa mudança de postura é sincera ou só uma tentativa de se reposicionar perante o público, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, quando até os aliados começam a questionar, é porque o castelo de cartas ficou instável. E, no fim das contas, a pergunta que ecoa é simples. Será que o Brasil finalmente vai acordar para o óbvio? Ou vamos continuar permitindo que um poder sem freios decida sozinho os rumos da nação? Olha só, primeiro foi a Malu Gaspar, depois foi o Pablo Ortelhado e agora é o Carlos Andreasa. Todos eles repetindo em uníssono uma mesma mensagem. Xandão passou dos limites, não pode deixar o Xandão fazer o que o Xandão está fazendo. Não. Para tirar Bolsonaro era justificado, mas agora, como é que a gente vai fazer, né? Pelo menos o Carlos Andreasa aqui, ele tá com a visão correta de que o Xandão não vai voltar para a garrafinha dele, não vai voltar pro quadradinho dele, né? O gênio xandônico não voltará mais à lâmpada, é o que diz o Carlos Andreasa aqui. De fato, a expectativa é que, infelizmente, só vai piorar daqui para frente, né? Mas o curioso dessa história é pensar por que os jornalistas agora, de repente, todos eles parecem estar criticando Alexandre de Moraes, né? Eu já falei sobre isso no meu primeiro vídeo que eu fiz da série lá da Malu Gaspar, que a impressão que eu tenho é que agora eles viram que o Alexandre de Moraes tem poder, inclusive, sobre o Lula. Agora que o Alexandre de Moraes decidiu barrar o Bessias e favorecer o Pacheco na vaga do STF, né? Aí o pessoal se deu conta que agora o cara tá super poderoso. Não, peraí, Xandão, a gente deixou você fazer essa avacalhação toda, mas era para bater no Bolsonaro. Se não é para bater no Bolsonaro, não pode bater no Lula, não. O Lula não pode, né? Mas não vai parar por aí. Por quê? Cada vez que você critica ele, ele começa a entender isso agora como um ataque, né? E vai responder à altura, né? Xandão fica, não o indivíduo, fica o exemplo do criador de direitos, inventor de cautelares. Não se dá poderes extraordinários a um indivíduo feito herói e depois se espera que ele renuncie a essa condição. Deram para esse cara um poder enorme, justamente porque queriam tirar o Bolsonaro a todo custo. Esse pessoal tá vendo que isso vai dar merda. Já há algum tempo eles estão vendo que isso vai dar merda, né? Porque o Alexandre de Moraes errou demais, né? Aquela questão da vaza-toga, porque aquelas mensagens trocadas, não tem como aquilo não dar merda, cara. Não tem como esconder isso da história, ou seja, isso vai chegar a algum momento que o pessoal vai perceber o absurdo que foi o Xandão. Enquanto
o Xandão não tinha ainda condenado o Bolsonaro, esse pessoal ficava quietinho. Por quê? Porque eles queriam condenar Bolsonaro. Então eles ficavam quietinhos. Agora prendeu o Bolsonaro, esse pessoal está começando a tirar o corpo fora. O cronista se lembra do argumento dos fãs do então juiz delegado, segundo o qual ele expandia o seu poder em decorrência da falta do Procurador-Geral da República, porque o Aras não queria processar o Bolsonaro, não queria culpar o Bolsonaro, e aí ele ia expandindo porque o Aras não estava agindo, estava substituindo o Aras. Falavam isso, os jornalistas falavam isso. No entanto, saiu o Aras, entrou o Boné e ele continuou crescendo o poder do mesmo jeito. E é isso que vai acontecer, meu amigo. O cara está descontrolado. Deram para esse cara um poder enorme, justamente porque queriam tirar o Bolsonaro a todo custo. Esse é o ponto. Esse é um outro ponto que esse pessoal todo está chateado, né? Um ponto, como eu já falei, porque agora o Alexandre de Moraes, eles já viram que o Alexandre de Moraes começou a se virar pro Lula. Não, peraí, pô, como é que o Lula ousa indicar o Bessias pro STF? Não pode. Ah, mas a Constituição tá dizendo que é o presidente que escolhe. Mas foda-se, pô, que a Constituição não existe mais. O que existe agora é a cabeça do Xandão, o Xandão que decide o que quer, pô. Foram vocês que começaram com essa regra. Foi a esquerda que começou com essa regra que Constituição não importa. O que importa é o que está na cabeça do Xandão. Se o Xandão acha que tem crime, pronto. Né? Foda-se. Ah, não, mas não cabe recurso. E daí? Qual o problema? Ah, mas está na lei dizendo que tem que ter recurso. Não interessa, amigo. Tá na cabeça do Xandão é o que interessa. A esquerda, para tirar Bolsonaro na cacetada no jogo político, inventou esse negócio e agora está sofrendo nisso daqui. Isso é um dos motivos. A Malu Gaspar, o Pablo Ortelhado, o Carlos Andreasa. Não, tá vendo como é que eu avisei da ditadura? Eu avisei da ditadura aqui. De súbito, criminalizada a expressão que considere haver uma ditadura do Supremo. Não pode dizer que tem ditadura do Supremo. Isso é um ataque ao Supremo? Não pode. Mas é igualzinho uma ditadura. Ele faz a mesma coisa que os milicos faziam. Mas não interessa, não, porque aqui é o Xandão. O Xandão é o herói da democracia. Não pode chamar ele de ditador, né? Aqui, ó, o sujeito tem o direito de difundi-la, ele está falando aqui sobre a ideia, né? Sem que a prática o classifique como agente de uma organização criminosa. Mas agora tudo virou esse movimento popular criminoso que o pessoal vai colocar aí, e pronto, né? Ou seja, ele está vendo um problema aqui. Por que esse pessoal, esses jornalistas todos estão vendo esse problema agora? Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.